O que nunca te contaram sobre proteção espiritual. Esse conteúdo é sobre ferramentas de expansão da consciência, é sobre espiritualidade, é sobre ter domínio melhor das energias e no final do vídeo eu vou passar para você duas ferramentas sobre a verdadeira proteção espiritual, proteção energética. Antes disso, contar rapidamente a minha trajetória e como que eu cheguei até essas ferramentas hoje valiosas, né? Tanto de espiritualidade quanto de expansão da consciência e as ferramentas terapêuticas. Bom, eu vim de uma família espiritualista, uma família de mulheres benzedeiras. Então, ali no meu contexto, né, infantil e familiar, sempre foi muito comum, sempre fez parte ali do nosso diálogo, né, essas percepções sensitivas sobre energia, sobre o campo do invisível. E quando eu tinha ali mais ou menos 12 anos de idade, foi quando eu comecei a desenvolver um pouco mais naturalmente esse processo que eu entendo por mediunidade, né? Então, primeiro é importante a gente compreender esse significado do que é mediunidade. Mediunidade é o ato de mediar, é como intermediar, né, um campo mais material e um campo imaterial. O campo da matéria, o campo da não matéria. É como fazer um intercâmbio de informações entre o visível e o invisível, né? Então, eu comecei a ter esses acessos, essas percepções mediúnicas, e a partir dali fui buscar respostas, né? Respostas que eu achava que eu estava procurando naquele momento. Onde eu fui buscar essas respostas em diversas religiões. Então, fui naquele momento procurar todas as religiões e práticas cristãs, e religiões e práticas espíritas e espiritualistas. E aí, se tinha uma reunião de uma filosofia de vida eu participava, e de uma seita eu participava, onde quer que tivesse um grupo de pessoas reunidas para praticar sua espiritualidade, né, através da religião, eu estava lá, eu já frequentei de tudo que vocês possam imaginar. E foi um processo muito importante, foi um processo bem interessante, porque ali eu fui coletando, né, informações de diversas linhas filosóficas e religiosas, para que hoje eu pudesse ter essa visão tão integral que acredito que tenho, né, que fui adquirindo. Hoje eu falo que a minha religião é o amor, sabe? A partir de todas essas compreensões de todas as filosofias. Bom, mas por que eu estou falando tudo isso? Eu entendo que toda essa construção sobre proteção espiritual veio de uma linha espiritual. Então, assim, quando eu tinha lá os 12 anos que fui desenvolvendo, o tempo foi passando, eu fui buscando essas linhas e me encontrei finalmente nessas religiões que têm uma tendência mais espírita, umbandista, casas que trabalhavam com essa conexão com guias, mestres, mentores, equipe de trabalho. Então, foi de tudo que eu frequentava, coletava ali de informação, era a linha que eu mais me identificava, foram os lugares que eu trabalhei mediunicamente por anos, né? Então, esses construtos de proteção, eu entendo que vieram daqueles dogmas, daquelas regras, daquela forma e estrutura, né? Daquele contexto. Então, eu era a pessoa que praticava e acreditava nessa proteção espiritual que te pede para blindar o campo, né? Então, eu era a pessoa que tampava o umbigo, que fazia os banhos de proteção energética, que fazia todas as visualizações para fechamento de campo, para imaginação do seu corpo fechado, do seu campo fechado. Então, eram diversas cascas e camadas de proteção que eram erguidas ali através desses construtos religiosos. E hoje eu entendo que a partir de um espaço de medo, né, de muito medo, de drenagem de energia, de muito medo de invasão de energia, de muito medo de tudo aquilo que essa realidade considera uma energia ruim, uma energia perversa, uma energia maldosa, né? Então, tinha muito esse embasamento filosófico ou teórico, enfim. E eu, seguia tudo aquilo, né? Depois, então, eu fui crescendo, fui me desenvolvendo, e aí conhecendo já algumas ferramentas terapêuticas, né? Fiz as minhas primeiras formações pós-graduação lá em naturopatia, terapia holística, medicina chinesa, depois fui estudar bem profundamente apometria, foi uma das primeiras técnicas que eu comecei a atender, e buscando mais, e buscando mais, e buscando mais, e eu me lembro que naquele momento, essas estruturas que eram mais religiosas já não faziam tanto sentido assim para mim, já que eu comecei a encontrar facilidade nessas ferramentas mais quânticas, né, de mudança, de transformação de energia. E aí, então, ok, continua a trajetória, o tempo foi passando e as ferramentas foram chegando até aqui.
eu encontrei, ou o Access me encontrou, né? Chegou até a minha vida a ferramenta Access Consciousness. Em 2019 eu fiz a minha primeira classe de barras, ali no mesmo ano eu já fui para classes mais avançadas como fundamento, fiz outras classes de barras, me tornei facilitadora. Depois fui para classes mais avançadas que lidavam com corpos, então os 3 dias de corpos, workshops de processos corporais, enfim. E ia lá evoluindo. Inclusive me lembro do quanto naquele momento eu sentia o meu corpo, como se o meu corpo não me desse a liberdade de expressão do meu espírito, do meu ser, né? E foram aquelas classes de Access que eram relacionadas aos corpos físicos, que foram me dando essa liberdade de estar no meu corpo, de reconhecer o meu corpo como meu corpo templo, como a minha casa, como a minha estadia aqui, e me trazer bastante essa noção assim de reconhecimento, né? Então tudo isso foi adquirido ali nesses processos. E aí, então, em meio a essas classes e as coisas que eu ia buscando ali, já facilitador e já para agregar nas classes e atendimentos, eu conheci a ferramenta chamada TTTE de Access, que é Talk to the Entities, né? O Conversando com as Entidades. Gente, eu não sei dizer, porque esse conteúdo, ele transformou, ele virou uma chave, ele criou uma transformação na minha relação com o universo das entidades, na minha relação com esse campo invisível, imaterial. Ele mudou totalmente a minha conexão com o universo das entidades, criou mais intimidade entre eu e o que a gente chama de equipe de trabalho espiritual, né? Que são esses seres que trabalham para a luz, para a consciência e que estão dispostos a contribuir com você. Então eu me senti mais íntima. Eu comecei a sentir que eu não precisava mais, né, de dogmas e construtos da religião para que eu tivesse esse aprimoramento, essa afinidade com esses amigos espirituais. E para essa linha de Access, que a gente trabalha lá nas entidades, tudo é uma entidade. A entidade não é só aquele ser sem corpo, né? Não é só aquele considerado espírito, mas tudo é uma entidade. A poltrona que eu estou sentada é uma entidade, as paredes são entidades, a roupa que eu visto é uma entidade. Então, tudo aquilo que tem uma energia, um espaço e uma consciência é considerado uma entidade. Isso significa que a gente pode se comunicar, né? E a classe é muito sobre isso, conversando com as entidades. O quanto a gente tem a habilidade de comunhão e de comunicação com cada molécula, com cada matéria, com cada átomo, com cada coisa que existe aqui nesse planeta e no universo, né? Então, poxa, essa classe me deu todas essas ferramentas de comunicação e comunhão com as entidades. E veio então transformar a minha espiritualidade, a minha forma mesmo de conexão com tudo, né? E aí vem, sabe, a ferramenta de milhões. Porque nesse momento eu comecei a entender que todas aquelas ferramentas, né, de proteção energética, o corpo fechado, o umbigo tampado, as cascas e camadas visualizadas para fechar o meu campo, tudo aquilo é considerado uma barreira. No Axis a gente chama isso de energia de barreira, muros e barreiras erguidos, né? E toda e qualquer barreira que você sobe impede você de receber mais. Então aquilo foi um uau para mim, porque eu comecei a entender que tudo que eu fazia para me blindar, na verdade estava me tornando invisível também para aquilo que eu desejava criar e receber. Então essas proteções, elas não me tornavam só invisíveis para o que era considerado ruim e mal, né? Mas me tornava invisível também para facilidade, alegria e glória, para aquilo que eu queria criar. Me tornava invisível para aquilo que eu estava buscando receber. Nesse momento, eu comecei então a seguir ali a orientação, né, desse comando, que já fica aí com uma primeira ferramenta, que é baixando as barreiras. Eu comecei a praticar esse baixando as barreiras e destruindo e descriando tudo que eu já tinha criado no meu campo para me proteger. As nossas barreiras, elas são sistemas, né, onde ficam grudados os nossos julgamentos, então a visão que a gente tem sobre as coisas, estruturas fixas, né, crenças fixas, pontos de vista fixos, no sentido de o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Tudo aquilo que eu julgo a partir do meu olhar fica grudado como glopes nessas barreiras, né? E essa barreira, ela tem a grande função de instinto de sobrevivência e de criar uma proteção. Então, isso é tão finito, sabe? Isso é tão primitivo. Será que a gente ainda precisa nutrir e alimentar esse instinto de sobrevivência? A gente ainda precisa de sobrevivência? Um ser infinito precisa de proteção?
ou um ser infinito precisa de consciência, né? De mais conscientização. Então eu fui entendendo que na verdade eu não precisava de tudo aquilo e que aquilo estava barrando o meu receber, daquilo que eu estava buscando, daquilo que eu estava pedindo, né? E comecei então a praticar esse baixando as barreiras. O exercício que eu vou pedir para você fazer para sentir tudo isso que eu estou falando é o seguinte: quando você estiver em um lugar é, com bastante gente, tipo transporte público, quando você estiver na rua, quando você estiver no shopping, né? Mas também de manhã, de tarde, de noite em casa, enfim, né? Mas eu falo mais sobre esses ambientes cheios de gente porque é onde o nosso sistema de crenças ali, principalmente o medo, vai criar o alerta de que você está em fragilidade, de que naquele campo você está vulnerável, né? E ali começa a pedir, basta pedir, baixando as barreiras. Pelo menos para que você tenha clareza e conscientização dessa energia do oposto que habita dentro de você, dessas crenças opostas que habitam dentro de você. Porque naquele momento vai começar a pipocar tudo que você, sua mente, tem medo. Então, por exemplo, eu tô lá na rua, né? Até hoje eu pratico isso muito, baixando as barreiras, baixando as barreiras, baixando as barreiras. De repente pode ser que venha um pensamento assim: cuidado, você vai ser assaltada. Cuidado, porque podem tirar de você. Cuidado, porque alguém vai se aproximar de você, vai fazer não sei o quê. Então, vem essas frequências de pensamento contrário àquela energia que você está manifestando, né? E isso é um presente, porque é nesse momento que essas crenças, elas pulam lá do seu plano de fundo, que você tem a bendita oportunidade de limpar o seu sistema de crença, né? E aí cada um vai usar a ferramenta que funciona, você vai usar a ferramenta que você tem para poder fazer esse tipo de limpeza. Eu hoje costumo usar o enunciado aclarador de Access, né? Que tem o completão lá, para quem quiser só pedir aqui nos comentários do vídeo que eu coloco um pouquinho sobre o enunciado aclarador, a gente chama ele no enxuto, né, de pó de POC, ou utilizar alguma ferramenta aclaradora de limpeza, né, que funcionar para você. Então, ok, veio um pensamento de cuidado porque vão tirar de você. Naquele momento eu pego aquela ervilhinha de crença e tudo que isso é, eu destruo, descrio e pode POC, né? E vou fazendo esses aclaradores, que é uma das ferramentas que eu ensino também nas classes de barras, né? Para você poder ter autonomia na limpeza das suas crenças, né? E uma coisa que é muito importante, é o quanto esse ponto de vista de precisar se proteger denuncia uma escassez por trás disso. Um ponto de vista de escassez. Porque veja só, o universo é abundante. Fonte criadora é abundante. Tem energia por toda parte. Todos os lugares que você olhar agora, matéria ou não matéria, tudo está carregado de energia. Primeiro ponto. Segundo ponto, energia não se retém. Isso é uma mentira. Energia flui, energia flui, energia não se retém. Veja só, se eu tenho um ponto de vista que eu preciso me proteger, por quê? Se alguém com perfil sugador se aproximar de mim do meu campo, ele poderia sugar, roubar, né? Drenar a minha energia? Que ponto de vista escasso é esse, onde eu acredito que não tem reposição? Que se alguém pegar a minha energia ou parte dela, eu vou ficar sem? Que ponto de vista é esse que eu acredito que se eu doar, né, se eu contribuir com alguém, eu vou estar doando a minha energia para essa pessoa e vou ficar sem, né? Que ponto de vista é esse que eu não acredito nesse fluxo? Por isso que eu chamo isso de prosperidade. Prosperidade é fluxo e tudo começa com o seu ponto de vista sobre energia. Porque se você não acredita que energia é fluxo, que dirá dinheiro, que dirá matéria? Se você não é capaz de receber o julgamento de alguém, será que você está preparado com as plataformas realmente ampliadas para receber mais dinheiro, para receber mais possibilidades? Então, tudo isso gira muito em torno de um medo, de uma escassez física e energética, onde eu acho que eu preciso me blindar, que eu preciso me proteger, porque senão alguém vai tirar de mim, né? Ou eu vou tirar de alguém, enfim. Então, tudo isso precisa ser trabalhado até para que você ancore essas noções de prosperidade, né? E o segundo, então, exercício que você pode fazer é o exercício da nuvem, que isso vai trabalhar totalmente as suas noções de prosperidade. Exercício da nuvem é você imaginar, né, quando você estiver nesses ambientes lotados, lá baixando suas barreiras, você vai imaginar que você e seu corpo são uma nuvem. E dentro de nuvem passam aviões, né? Então imagina que você é uma nuvem e todas as energias
que estão em volta de você são como aviões passando por dentro da nuvem, mas tem um detalhe, a nuvem não deixa de ser nuvem, ou seja, você não vai se desintegrar, tá? Não importa que tipo de energia é essa, que frequência de energia seja essa, você vai continuar sendo você, você não vai se desintegrar, deixa essa energia passar por dentro do seu corpo e sair do outro lado. Se chegou até você uma energia, uma carga um pouquinho mais densa, e isso nem é seu, você nem está escolhendo isso para você agora, né? Não tem nada a ver com você. Por que motivo você ficaria retendo esse tipo de energia no seu corpo, né? Se você é próspero energeticamente, se você começa a confiar e se conectar, engajar com essa fonte provedora universal, com esse fluxo da vida, por que você teria medo de ficar sem energia ou de reter uma energia que não combina com você, né? Que não tem relação com o que você está escolhendo no momento. Então, você vai deixar essas energias, visualiza, imagina isso acontecendo, né? Essas energias passando por dentro do seu corpo e saindo do outro lado. Então, tá vindo uma partícula de, sei lá, de inveja na sua direção? Deixa isso passar pelo seu corpo, deixa sair do outro lado. Tá vindo uma partícula de alegria na sua direção? Deixa isso passar pelo seu corpo, deixa sair do outro lado. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Deixa o bom passar, deixa o ruim passar e deixa sair do outro lado. Porque a real é que você só vai ficar, ou melhor, só vai alimentar aquilo que tem relação com você naquele momento, aquilo que combina com a sua frequência naquele momento, né? Então, meus amores, o que eu quero dizer com esse papo todo? É que a verdadeira proteção energética ou espiritual, ela é sobre a sua elevação de frequência. Manter as suas frequências elevadas, cuidar da sua vida e da sua energia, é a verdadeira proteção espiritual e energética. Porque se a sua frequência estiver aqui numa harmônica mais sutil, mais elevada, e passar uma energia um pouquinho mais densa por dentro de você e sair do outro lado, isso não vai afetar você de nenhuma forma e você não precisa escolher reter esse tipo de energia ou alimentar esse tipo de energia em você, no seu corpo e no seu sistema, né? Então, essa frequência elevada e essa conscientização expandida é a verdadeira proteção espiritual. E tem um outro detalhe ainda. Quando você baixa suas barreiras, você precisa ficar ainda mais esperto, tipo, ainda mais presente com as energias que estão ao seu redor. Porque quando eu vou para aquele espaço assim de que, então eu vou tampar o meu umbigo e a partir daqui nenhum mal vai chegar até mim, eu vou fechar o meu corpo e a partir daqui nenhum mal vai chegar até mim, o quanto eu me desligo da minha conscientização, porque afinal de contas eu estou blindada, né? Eu estou protegida. E quando eu baixo as minhas barreiras, é como se a minha presença, a minha conscientização ligasse, porque, ok, agora eu preciso estar atenta, sabe? Agora eu preciso ficar presente com as energias e eu preciso farejar, sabe, as energias, eu preciso ser sensível com aquilo que está ao meu redor para perceber para onde eu vou, para perceber se eu viro na rua direita ou na rua esquerda, para cuidar do meu celular, da minha bolsa, da minha matéria, né? Quanto mais eu estiver com as barreiras baixas, mais eu recebo e mais eu preciso ficar com essa conscientização expandida. E é isso que mais vai expandir a minha consciência. E é isso que mais vai expandir a minha consciência, né? E assim, não tem como baixar as barreiras para uma coisa e subir para outra. Tipo, então eu baixo as minhas barreiras para isso, mas continuo me protegendo de um outro lado. É impossível, né? Ou você vai continuar com as suas barreiras e muros altos, né? Continuar nesse instinto de proteção, de reação, achando que tudo é pessoal, achando que tudo tá a fim de ferir você, de tirar a sua energia. Ou você vai entrar nesse espaço de conscientização, de coragem e baixar as suas barreiras para verdadeiramente começar a receber mais, para verdadeiramente experienciar uma vida mais próspera, uma vida mais feliz, a começar a experienciar de fato o mantra do Axis, que é tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Então, meus amores, manda esse conteúdo para alguém que passou pela sua cabeça quando você estava ouvindo isso, né? Espalha para as pessoas o que se requer para que a consciência seja um produto viral no planeta, né? Para que tudo isso se espalhe e chegue assim para todas as pessoas. E me conta aqui nos comentários se esse conteúdo é relevante para você, se isso contribui com você e o que mais você gostaria de ver aqui no canal, que eu vou corresponder a tudo isso e gravar todos esses temas e conteúdos para você. Um grande beijo, o que mais é possível.